Então, nós vamos propor, certo, ao longo dessa semana, algumas revisões pertinentes às nossas aulas. Desde o início do nosso primeiro dia de aula, em que a gente começou a passar os assuntos, até a aula mais atual, certo? E no caso, nós vamos fazer essa revisão e aqui eu inicio, né, com esse material em que a gente vai ter uma introdução em relação à geodésia e à cartografia, tá? E depois a gente vai fechar novamente esse ciclo com uma atividade, novamente, englobando todos esses assuntos, tá bom? Então, olha só, pessoal, a gente sabe que, a gente viu nas nossas aulas que a geodésia, ela trata-se da ciência que estuda as formas e dimensão da Terra. Tá? E a cartografia, por sua vez, é uma ciência que dá o suporte à geodésia no que diz respeito à representação da superfície terrestre. Tá? Então, através da geodésia, a gente tem os modelos matemáticos, exemplo do elipsoide, temos também o geóide, que é a forma real da Terra, né? Em que apresenta as suas ondulações devido ao campo gravitacional terrestre. E a cartografia visa retratar com relação à nossa representação terrestre através de mapas e cartas, tá? Então, olha só, nós temos aqui inicialmente, certo? Nós temos aqui inicialmente o geóide, certo? Que o geóide ele é determinado através da geodésia. E aí nós temos também a representação de um modelo matemático. Esse modelo matemático ele é um datum, em que esse datum ele está associado à figura geométrica do elipsoide. O elipsoide, por sua vez, é onde vai se definir um sistema de coordenadas, que esse sistema de coordenadas significa os cálculos matemáticos que são executados em cima do geóide. E, posteriormente a isso, temos ali a parte da cartografia, né, entrando em conjunto com a geodésia. É onde projetar o modelo da Terra num plano. Esse modelo da Terra ele é projetado num plano, que esse plano, por sua vez, pode ser um mapa ou uma carta, tá? Associado a um sistema de projeção, certo? Então, pessoal, a cartografia ela tem como o sentido da palavra descrição de cartas, né, que quer dizer algo como traçado de mapas. Então, a cartografia ela visa, né, descrever e fazer mapas. E a Unesco ela já trata de uma maneira mais ampla com relação a esse conceito da cartografia, que é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, certo? Então, esse conjunto de estudos vai ter as operações científicas, em que essas operações científicas elas são visando representar da melhor maneira a Terra, né, considerando todas as suas propriedades. E também temos as técnicas de representação, como exemplo dos tipos de projeção, são técnicas de representação da superfície terrestre. E artísticas, porque também tem toda essa arte envolvida. E por fim, a cartografia ela se volta para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação, levando em consideração todo esse conjunto, operações científicas, técnicas e artísticas. E a geodésia, por sua vez, ela é o ramo das geociências que define as dimensões e formas da superfície terrestre. Tá? Então, a geodésia ela já trata-se de uma maneira mais sucinta. E os modelos de representação da Terra, pessoal, nós temos aí vários modelos, que esses modelos eles são feitos devido às irregularidades que a superfície apresenta. Nós temos aqui duas gravuras que representam essas irregularidades da superfície. Nós temos aqui uma gravura que mostra de uma maneira bem dinâmica, de uma maneira bem misturada em relação aos tipos de representação da Terra, vale, morro, montanha, planície, enfim. E aqui nós temos também uma representação de ilhas vulcânicas, né, algumas pequenas ilhas, aqui junto também
a área habitada por mar. No caso, o geóide é uma superfície equipotencial que mais se aproxima da forma real da Terra e se prolonga ao nível médio dos mares, né? Então, ela tem uma certa coincidência com o nível médio dos mares e ela se prolonga ao nível médio dos mares e também tem uma superfície equipotencial mais próxima à forma real da Terra. Então, a gente percebe que temos aí muitas ondulações nessa superfície, em que essas ondulações são resultantes em relação à gravidade terrestre. Tá? E temos também o elipsoide. O elipsoide, que ele é um modelo matemático de aproximação do geóide. Então, o elipsoide, ele já tem esse modelo matemático em que realiza todos os cálculos na superfície terrestre, como o exemplo das coordenadas geográficas. E a representação cartográfica, ela se dá a partir de modelos terrestres. Né? Então, nós temos aí o geóide, certo? Nós temos aqui o geóide. E aí nós temos também a figura do elipsoide, que o elipsoide, por sua vez, é onde vai definir com relação à representação da superfície terrestre. E o elipsoide, por sua vez, ele vai adaptar-se a um sistema de projeção, que esse sistema de projeção está vinculado à representação terrestre através de um mapa, certo? E com isso também nós temos o datum planimétrico, que o datum, por sua vez, ele é a coincidência entre a superfície física, o elipsoide e o geóide. Então, o datum planimétrico ele está associado a um modelo matemático, que é o elipsoide, e esse datum ele diferencia-se muito a cada região do mundo, devido às peculiaridades existentes, ou seja, as diferenças existentes em cada região, certo? Então, a máxima coincidência entre o elipsoide, o geóide e a superfície topográfica chama-se de datum, certo? Lembrando que aqui para nós o datum oficial utilizado no Brasil é o SIGA 2000. E o datum planimétrico, ele depende de 5 parâmetros. 2 para definir o elipsoide, x, y, e 3 para amarração, certo? Nós temos aqui, por exemplo, a representação de um GPS. E esse GPS, por sua vez, ele está locado sobre a superfície terrestre. E nós temos aqui algumas altitudes e também parâmetros relacionados ao tipo de modelo de representação. Por exemplo, nós temos aqui a altitude elipsoidal, que é representada pelo Hzinho. E a altitude elipsoidal, ela parte desde a superfície terrestre, certo? Até o elipsoide, é o Hzinho. Tá? Quando se tem partindo desde a superfície terrestre até o geóide, conforme vocês podem ver aqui, ó, na representação dessa gravura, dessa figura, nós temos ali o que chama-se de altitude ortométrica, que no caso é o Hzão. E a diferença entre altitude ortométrica e altitude geométrica ou elipsoidal, a gente chama-se de ondulação geoidal. Então, o dado planimétrico é uma aproximação. Por ser uma aproximação da superfície da Terra, comumente se criam versões que melhor representam determinadas partes da mesma, certo? Então, por exemplo, um datum da América do Sul, ele é diferente de um datum da América do Norte, certo? Porque nós temos aí várias diferenças em relação àquelas regiões. E o datum planimétrico, como ele é uma aproximação, certo? Muitas vezes é melhor construir um datum que representa um país ou um continente, que no caso é um datum local, ou o planeta como um todo, no caso, um datum global. Lembrando que o WGS, por exemplo, 84, ele é um datum global. Né? E no caso, nós temos aqui uma grande diferença em relação quando um datum é global e quando ele é local. Né? Quando se tem a representação de um datum global, exemplo do WGS 84, a gente diz que ele é geocêntrico, onde o centro de massa da Terra coincide com o centro do elipsoide. A gente vê a Terra ondulada e ao mesmo tempo a gente vê o elipsoide. E esse centro de massa coincidindo. Quando se tem um elipsoide e também temos um centro de massa da Terra, em que o centro de massa da Terra
vai deslocar-se do elipsoide, nós temos o dato não geocêntrico, que é a mesma coisa que topocêntrico. Exemplo disso, o dato local SAD69. Mas o Brasil, ele tem como referência hoje o SIGA 2000, em que o principal motivo, certo, foi a máxima coincidência entre o geóide e entre, na verdade, o WGS 84 e o SIGA 2000, porque ambos são dados representativos, certo, com o modelo global, ou seja, ambos são geocêntricos. Então, o dado planimétrico oficial no Brasil é o SIGA 2000, certo? E o dado altimétrico, por sua vez, tem a sua referência definida por pontos de altitude na superfície terrestre, certo? Em que nós temos o datum oficial aqui no Brasil, né? Ele tem como definição lá no Marégrafo de Imbituba, em Santa Catarina. Então, algumas características básicas em relação ao elipsoide de referência do SIGA 2000, certo? Ou seja, a figura matemática do SIGA 2000 seria o GRS 80. E a origem desse datum é o centro de massa da Terra, o geocêntrico, né? E nós temos aí a nível de Brasil 21 estações de referência que fazem o mapeamento desse datum. Portanto, pessoal, a gente finaliza aqui essa parte. Aqui foi apenas para cunho de revisão, e aí posteriormente estarei publicando um novo vídeo com relação a essa revisão, tá bom? Então, no decorrer da semana, vou publicando um vídeo por dia para tratarmos a respeito dessa revisão de todos os assuntos abordados. Até mais e fiquem com Deus.